Boa tarde, professores. Sou o professor Wendel Cedrão, sou da equipe do campo do setor da DED, Divisão de Educação e Diversidade. Hoje, nossas reflexões pedagógicas online, diálogos entre a teoria e a prática, têm o seguinte tema: os princípios pedagógicos da educação do campo no referencial curricular da REME. O objetivo da nossa formação é socializar os princípios pedagógicos que norteiam a educação do campo conforme o referencial curricular da REME. A pauta da nossa formação está em 5 tópicos. O tópico A, processo de construção e estrutura com o documento orientativo da BNCC da educação do campo. Tópico B, e referenciais para uma política nacional da educação do campo, o caderno de subsídios. Tópico C, princípios pedagógicos da educação do campo, caminho e fortalecimento da escola do campo. Tópico D, educação curricular da REME, do projeto político pedagógico, do plano anual e o plano de aula. E o último tópico, que é o tópico E, que é o plano de aula nas escolas do campo. Agora com vocês, professor Carlos Porto, dará continuidade à formação. Olá, boa tarde. É um prazer estarmos aqui para dialogarmos um pouquinho sobre a educação do campo e os princípios pedagógicos aliados ao referencial curricular da REME. A BNCC, em todo o seu processo de caráter institucional, ela segue como um documento normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver. Além disso, esse documento ele apresenta, assegurados todas as políticas públicas em conformidade com o Plano Nacional da Educação em termos mais abrangentes. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fez todo um trabalho em desenvolvimento com um referencial curricular. Esse referencial curricular, como é um ato e uma norma de segmento para as ações educacionais, ele engloba todas as disciplinas, ou seja, ciências da natureza, ciências humanas, as linguagens, a educação física, a arte e todas as disciplinas que são contidas para o aprender e o ensinar. Assim, a educação do campo, ela se faz presente. Ela se faz presente e, para isso, nós criamos, em conjunto com estudos, de maneira ampliada, as 10 competências gerais da BNCC. Ou seja, conhecimento, pensamento científico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autenticidade, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Perceberam? Todo esse conjunto, ele deve estar porque ele é pedagógico. Sendo pedagógico, ele é todo pensar e agir da escola com o intuito de produzir conhecimento. Além disso, esse princípio é a base para a definição de políticas públicas. E nós entendemos que a educação do campo, ela tem em seu cerne uma referência para as políticas públicas da educação do campo. Gostaria de apresentar para vocês mais um slide ampliado aí da sua tela, como que é esse documento para que nós pudéssemos ter uma visão geral. Vamos observar que a BNCC ela teve todo uma o aluno que se quer, igualdade e qualidade, que são necessários
notamos o que esses currículos definem: as práticas pedagógicas de avaliação e metodologias ativas. O que são metodologias ativas de aprendizagem? São modelos em que o aluno tem a responsabilidade do ensino, né? Nós podemos agora, indo para a pirâmide de Glasser, e eu gostaria que vocês visualizassem, nós temos 10% quando lemos, nós aprendemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, e 70% quando discutimos com os outros, 80% quando fazemos e 95% isso bem arraigado no nosso conhecimento. Agora falaremos um pouquinho da educação do campo e toda a sua estrutura, sua organização, vista desde uma base nacional, como também estadual e municipal. Vamos lá? A educação do campo hoje, numa visão de estrutura organizacional, nós sabemos que em 2019, no dia 2 de janeiro, houve-se então o decreto 9.465, onde o atual presidente fez algumas reorganizações das secretarias. Dentre elas, a secretaria conhecida como SECADI, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, ela passa a ser conhecida como SEMESP, ou seja, Secretaria de Modalidades Especializadas. Perceberam? Modalidades especializadas. No item 3, nós percebemos essa diretoria de políticas públicas para as modalidades especializadas da educação. Compete o quê? No parágrafo 1º, ela diz: formular e disseminar políticas e programas, ações e diretrizes. No parágrafo 2º, ela fala sobre subsidiar essas políticas, e aí entra o termo curriculares. Ou seja, a educação infantil, o ensino fundamental e médio, observados os temas transversais da educação ambiental, em base e em consonância com as diretrizes curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular. Vejam a importância de todo esse conjunto quando se trata da educação do campo. Assim, no artigo 33, nós podemos perceber no parágrafo 1, onde é dito: planejar, orientar e coordenar a articulação com o sistema de ensino e demais agentes. Nesses dois aspectos, demais agentes e sistema de ensino, nós já fazemos parte presente. Somos constitutivo desse diálogo. No parágrafo 3, nós percebemos mas a inclusão do quê? Visando a efetivação de políticas públicas em todos os níveis, etapas e modalidades. Olha que interessante, né? Se você acompanhar hoje no MEC, quando você acessa o portal de educação, apresenta-se então uma página. E essa página você tem todas as informações dos referenciais para uma política de educação do campo. Vamos prosseguir então. Nós temos hoje a Constituição Brasileira, no artigo 205, que diz: educação é um direito de todos. Educação é um direito de todos. Sendo assim, a educação ela está na cidade e no campo. Se ela é um direito de todos, nós temos que organizar essa modalidade de ensino. Então, no ano de 1998,
na cidade de Lusiânia, Goiás, criou-se então um grupo para discutir sobre a educação do campo. Esses estudos foram acontecendo e chegaram a produzir um material muito especial para nós, as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, construída em 2002, 2003 e efetivada pelo documento, ou seja, pela portaria 1374, no ano de 2004. Quando nós entendemos sobre esse processo de constituição, de diretrizes, nós vemos essa educação, e aí eu me lembro da frase do Paulo Freire, quando ele diz que a educação por si só não transforma o mundo, mas sem ela tampouco o mundo se transforma. A educação, ela não pode ser vista longe dos outros direitos. E dentro dessa Constituição, no artigo 6, nós encontramos que são direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, entre outros. Mas no artigo 23, é de competência da União e dos Estados, dos Distritos Federais e dos municípios, e aqui eu poderia dizer nós, como demais agentes, proporcionar meios de acesso à cultura, na zona rural. Nós precisamos conhecer o que nós chamamos de referências, vamos acompanhar comigo, referências para uma política nacional de educação do campo. É um caderno de subsídios. Então, quando eu quero conhecer um pouquinho mais dessa educação, de pensar como o meu trabalho pode ser desenvolvido dentro do referencial curricular da REME, eu tenho que conhecer essas referências curriculares para a educação do campo. Além disso, nós temos outros autores que escreveram, como nós podemos observar, a doutora Maria Fernanda dos Santos Alencar, que escreveu sobre os princípios pedagógicos da educação do campo, caminho para o fortalecimento da identidade. Eu gostaria de que você ressaltasse essa última frase, caminhos para o fortalecimento da escola do campo vista pela sua identidade. No livro que nós temos, as diretrizes operacionais para as escolas do campo, nós encontramos no artigo 1º que a identidade da escola do campo, ela é inerente às questões vinculadas ao campo, mas respeitando a sua particularidade. Vamos apresentar para vocês agora de uma maneira geral. Nós temos um decreto, o 13.859, onde muda a essência do que nós conhecíamos como educação rural e educação do campo. Ou seja, no nosso município, as escolas, por meio desse decreto, ela passa a classificação de escolas rurais para escolas do campo. Isso é um ganho muito interessante para nós, porque quando nós falamos do campo, nós damos todo o sentimento de pertença dessas escolas para as políticas nacionais, as diretrizes e toda a construção desse processo. Quais são essas escolas? Nós temos 8 escolas e 4 extensões. Escola Municipal Arnaldo, Escola Municipal Agrícola Arnaldo Estevão de Figueiredo, Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, Escola Municipal Orlandina Oliveira Lima, Escola Municipal D'Artesino Novaes Caminhas, Escola Municipal 8 de Dezembro, Escola Municipal Levo Egildo e nós podemos também colocar a Escola Municipal Isauro Bento Nogueira. Por quê? Porque a Isauro Bento ela está no distrito de Ayanduí, mas atende a população que é oriunda do campo. E nós temos 4 extensões. Nós conhecemos a extensão da Escola Levo Egildo, que é a Jacinto Matias Freire, as extensões da Escola Municipal 8 de Dezembro, a Escola Professora Unira Santos Rosa e a Fazenda Santa Maria.
Também podemos colocar a Escola Manuel Gonçalves, que hoje faz parte da Escola Municipal José do Patrocínio. Muito bem. Nesse documento 13.938, nós podemos observar, né, que há toda uma organização, correto? De tudo isso que nós estamos falando. Chegando aqui, vamos pensar então, educação do campo. Vamos acompanhar comigo. Educação do campo. A educação do campo, então, ela é um processo de construção educacional para atender a população da zona rural. Significa compreender a identidade, os saberes, o trabalho, a emancipação, a pesquisa e a justiça. Perceberam? Aqui eu posso trazer a primeira indagação para nós podermos pensar. Vamos juntos pensar nessa indagação? Como os princípios pedagógicos, em consonância com o referencial curricular da REME, pode fortalecer a identidade da escola do campo? Olha que pergunta provocativa para nós, né? Então, a partir dessa pergunta, nós construímos, né, o documento orientativo que nós chamamos como né? Para atender quem? Para atender os estudantes, tanto do meio urbano quanto da zona rural. E foi dialogado com os professores da educação do campo para que pudessem contribuir com conteúdos que não deixassem de contemplar, né, a importância dessa identidade, desse saber. Não é verdade? E eu tenho certeza que vocês fizeram parte disso. Eu quero apresentar para vocês, e agora eu chamo a atenção de vocês, e nós vamos falar um pouquinho sobre esses princípios que são reafirmados, né, e ampliados por uma política nacional de educação do campo, assim como um Programa Nacional de Educação de Reforma Agrária, conhecido como PRONERA. Esse documento foi criado por meio do Decreto 7.352 de 2010. Acompanhe comigo agora a leitura desses 5 itens, ou melhor, 5 parágrafos que são de extrema importância para o nosso conhecimento. Vamos ampliar aí para você. Vamos lá? O primeiro diz: respeito à diversidade do campo e seus aspectos sociais. Olha que interessante. Culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional, de raça e etnia. Segundo, incentivo à formulação de projetos políticos pedagógicos específicos para as escolas do campo. Desenvolvimento de políticas de formação profissionais da educação para o atendimento à especificidade da escola do campo. E esse, o quarto, ele é muito importante. Ou seja, a valorização dessa identidade do campo por meio de projetos pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas para as reais necessidades dos estudantes do campo. E, por fim, um controle social, ou seja, para nós chegarmos a esse controle social, nós precisamos ter uma efetiva participação. O segundo ponto, e é muito interessante nós observarmos, é que o desenvolvimento da escola como formadora de sujeito em consonância com a emancipação humana. A educação ela deve compreender, participar, pois cada sujeito é individual, mas também coletivo. E ter essa forma de relação de pertença ligado à terra e nas formas de organização de uma educação solidária. No terceiro ponto, que nós gostaríamos de conversar com vocês, é a valorização dos diferentes saberes no processo educativo. Esse processo, ele serve por meio do conhecimento. E para se ter esse conhecimento, nós precisamos construir ele a partir de todo o conhecimento que é produzido. O do aluno, o do pai, o da comunidade. Esse diálogo deve ser permanente. Ok? O quarto ponto é que esses ambientes e tempos de formação dos sujeitos e aprendizagem. Quem conhece geografia vai entender muito do que eu vou falar agora. A educação do campo ocorre
tanto nos espaços escolares quanto fora deles. Envolve saberes, métodos, tempos e espaços físicos diferenciados e realiza na organização das comunidades e de seus territórios. Perceberam que interessante? O item 5, nós apresentaremos para vocês o lugar da escola vinculado à realidade do sujeito. A escola é uma concepção que está vinculada a uma realidade, ou seja, a realidade do seu estudante e de todos os sujeitos que pertencem a esse campo, a essa diversidade. Uma realidade que não se limita a um espaço geográfico, mas que se refere principalmente aos elementos socioculturais que desenham todos os modos de vida desses sujeitos. Uau, que legal, né? Olha, o item 6, nós vamos falar sobre a educação do campo como uma estratégia para o desenvolvimento sustentável. Pensar na educação e na relação do seu desenvolvimento sustentável é pensar a ideia de que o local, olha só, de que o local, o território, pode ser reinventado através das suas potencialidades. Por isso é importante nós, como educadores do campo, conhecer não somente a nossa instituição, mas todas as potencialidades que a cercam. As comunidades, as famílias, as políticas permanentes deste local, as políticas permanentes da educação do campo numa visão geral. Tudo isso é importante. Vou apresentar para vocês agora uma imagem. E gostaria que você refletisse um pouquinho. Olha só. O que vocês percebem? Uma escola, ela não pode estar acima, ela não pode estar desmembrada ou desassociada da educação do campo. Ela deve criar raiz, ela deve estar presente. Com isso, nós gostaríamos de apresentar para vocês, então, o princípio pedagógico como meio de colaboração. Ou seja, para implementar as políticas públicas que fortaleçam a sustentabilidade dos povos do campo, os sujeitos devem estar atentos para que existem diferenças, ordem diversa entre os povos do campo e saber que o campo é heterogêneo e muito diverso. Professores, analisem comigo o que nós poderemos chamar de praxes da educação do campo. E eu trago uma indagação para que nós possamos pensar. Não precisa responder agora não. É apenas para pensarmos. Nossa prática e ação concreta está em consonância com a parte do conhecimento voltado para as relações sociais e as reflexões políticas, econômicas e morais da educação do campo? Esse documento orientativo, que vai estar junto com o referencial curricular da REME, apresenta 6 pontos relevantes para que nós possamos encontrar essas respostas. O primeiro deles é proporcionar aos alunos e professores o fortalecimento da educação do campo, perpassando a história, a valorização dos diferentes saberes e formar relações individuais e coletivas de pertença à terra e às formas solidárias. Interessante, né? O segundo ponto é promover aspectos para a diversidade e história das comunidades. Isso é importante. Trabalhar as memórias coletivas. O terceiro ponto é favorecer condições. Olha que interessante, favorecer condições para que os alunos e professores apropriem-se da história, da memória, dos problemas, das lutas e das questões que são inerentes à educação do campo e pertencente ao lugar o qual ele tem trabalhado. Os 3 últimos tópicos nós apresentamos: discutir políticas públicas, evidenciar uma contribuição e estudar a importância dos movimentos sociais do campo, as suas lutas e pelos seus direitos. Perceberam? Nós temos que estar muito próximo de tudo que é construído na educação do campo.
E assim nós podemos compreender como trabalhar a educação do campo, nessa modalidade de ensino, em conjunto com a referência curricular, o projeto político-pedagógico, o plano anual e o plano de aula. Nós não podemos ter coisas distintas. Vamos apresentar alguns exemplos para vocês? Observa comigo. Nós podemos falar sobre as escolas do campo e na cidade. Podemos falar sobre hortas urbanas. E podemos falar sobre o comércio entre as cidades. Quando nós temos esses temas, é muito importante nós pensarmos do campo para a cidade e não da cidade para o campo. Ressalto, nós não podemos desassociar a educação do campo e a educação da cidade. Não há dicotomia entre as mesmas, mas as duas devem estar agregadas, cada uma na sua especificidade. Como já dito, o campo é diverso, né? Gostaria de apresentar para você essa relação, esse contexto entre campo e cidade. Eu vou ampliar um pouquinho a tela. Veja comigo. As escolas no campo e na cidade. Compreender que as escolas, enquanto estabelecimentos de ensino, algumas vezes evidenciam uma relação de dependência entre campo e cidade. Quando eu penso isso dentro do referencial curricular pedagógico, claro, esse é um plano de aula de geografia para o 5º ano do ensino fundamental. Qual habilidade nós estamos contemplando aí? Reconhecer as características da cidade e analisar a interação entre campo e cidade, entre cidades na rede urbana. Olha que interessante. Nós não desassociamos. Vamos ver o próximo? Observa comigo. Hortas urbanas. Vamos lá? Hortas urbanas e hortas no campo. Podemos reconhecer que há uma consonância quando eu falo em produtos que são tidos da horta. Ou uma simples pergunta. As hortas do campo, elas são as mesmas que as hortas urbanas? Qual a diferença? Nós podemos pensar nas hortas do campo a partir de um sistema da agricultura familiar, por exemplo. E nós podemos trabalhar a geografia, a história, nós podemos aprofundar esses aspectos socioeconômicos e incluir a matemática. Nós podemos ampliar todos esses conhecimentos a partir do que nós discutimos nas lutas, nos problemas sociais, econômicos, morais, pertinentes ao contexto político da educação do campo. Perceberam? Vamos lá. E quando eu falo sobre os comércios entre as cidades? Nós trabalhamos justamente as habilidades da BNCC em reconhecer as características de campo e cidade, mas fazer a interação entre elas. Ou seja, o campo e as cidades da rede urbana. Perceberam como é importante? Olha, nós esperamos que esse diálogo que nós tivemos possa ser uma provocação para nós podermos ampliar os nossos conhecimentos em relação à educação do campo. Nós e vocês, como profissionais da educação do campo, devemos priorizar essas políticas desde um projeto político-pedagógico, um plano anual até o plano de aula. E eu gostaria de finalizar a nossa fala através de um pensamento de Franz. Ele escreveu um livro, ou fez uma reescrita do livro Hegel e o Estado. E ele diz que quando uma construção de um mundo desaba, são soterrados sob as ruínas também os seus ideais, que conceberam os sonhos que o penetraram. Ou seja, que nós possamos, no nosso trabalho, não nos eximirmos da responsabilidade de levar o melhor para a educação do campo, pois nós temos que ampliar todo esse conjunto para que não sejam submersos nas ruínas o sonho da população campesina. Até a próxima. Eu estendo aqui um enorme abraço a vocês por meio da Divisão de Educação e Diversidade e espero que esse diálogo que nós tivemos possa contribuir para o nosso conhecimento de uma maneira ampla, mas também dentro dessa modalidade de ensino. Obrigado a todos.